A editora Plug-me apresenta O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Livro original da editora Agir. Leitura, Taumaturgo Ferreira. O Príncipe de Maquiavel. Até o século XV, desenvolve-se com a derrocada da economia feudal o processo da ascensão do capitalismo. Surgem na Europa Ocidental os novos estados nacionais. As soberanias locais vão sendo absorvidas pelo fortalecimento das monarquias e pela centralização progressiva das instituições políticas, reflexo da força expansiva do regime econômico em ascensão. Já desde os fins do século XIII, os príncipes vinham enfeixando nas suas mãos prerrogativas cada vez maiores. O Estado absolutista afirma-se apoiado sobre as classes médias e tende a controlar a economia, sujeitando a feudalidade e a Igreja à sua autoridade, o que não significa que o absolutismo seja revolucionário. O Estado monárquico, preservando os privilégios essenciais das classes superiores, preserva-se a si mesmo, mantendo a autoridade do poder central sobre a burguesia urbana, o proletariado nascente e as massas rurais. As forças progressivas do desenvolvimento, o capitalismo, a navegação, a circulação geral expandem-se livremente. Nesse sentido, pode-se dizer que o novo regime econômico restitui generosamente ao Estado a força que havia recebido dele. Isto é, os interesses capitalistas coincidem com os do Estado nacional na sua oposição às forças descentralizadoras da economia urbana. Mas, se na França e na Inglaterra o poder monárquico desde o início pôde dominar as tendências centrípetas, pelo contrário, as florescentes cidades italianas atingiram uma independência completa. E assim, a Itália, ainda no século XV, não tinha conseguido a sua unificação nacional. Sua unidade política esfacelara-se de encontro ao particularismo das cidades. Conglomerado de pequenos estados rivais, a península cuja posse assegurava o domínio do Mediterrâneo e dos empórios comerciais com o Oriente, apresentava-se como presa fácil à monarquia francesa. Depois do Tratado de Lodi, que pôs termo à Guerra de Milão e Florença contra Veneza em 1453, tornara-se impossível a unificação sob a hegemonia de qualquer dos três mais importantes estados italianos. O Papa, a Alemanha, a França e a Espanha disputavam a supremacia política na península. Na atmosfera inquieta do Renascimento, a obra de Maquiavel é dominada pela ideia da unidade italiana. O secretário florentino procura os meios próprios de formá-la e discute as formas de governo mais apropriadas à sua preservação. Este pequeno e famoso livro, O Príncipe, tão exaltado quanto denegrido, considerado sibilino nos seus fins, apesar da transparência da forma em que é vazado, nada mais é que uma espécie de manual do absolutismo. É mesmo o sentido em que no século XVII Bailey emprega pela primeira vez o termo maquiavelismo, dando, aliás, ao livro um poder maligno que ele está longe de conter. Os mais inocentes aprenderão o crime pela prática das máximas de Maquiavel no exercício da realeza. Maquiavelismo e a arte de reinar tiranicamente são termos sinônimos. A interpretação de O Príncipe, a contradição existente entre as suas máximas e o pensamento expresso por Maquiavel em outras obras suas, e mesmo as ideias políticas que defendeu como partidário dos republicanos em Florença, foi erigida em transcendente problema de literatura política. Já 22 anos depois da morte de Maquiavel, G.B. Buzzini escrevia a Benedetto Varchi que, embora fosse verdade que ele tivesse amado extraordinarissimamente a liberdade, era fato que todos o odiavam. Desde então, tem-se extenuado em exégeses mais ou menos arbitrárias críticos e historiadores, e foi-se criando o mito do maquiavelismo.
Nesta disputa irrisória que dura mais de 4 séculos, tem-se exagerado o vulto de Maquiavel. Sem ser obra de gênio precursor, o Príncipe reflete as condições da época na qual e para a qual foi escrito. A reforma política, o livre exame dos fatos históricos, o ataque às tradições medievais, a instituição do êxito como única medida do poder do príncipe, enfim, a ruptura do temporal com o espiritual. Reflete-as antes pela agudeza com que observa os fatos atuais, do que discerne as linhas fundamentais do desenvolvimento histórico ulterior. Obcecado pela ideia da unidade italiana, preocupado em ligar por uma monarquia acima do direito divino às anarquizadas tiranias locais, Maquiavel guarda, porém, certa estreiteza provinciana e esgota na intriga a imaginação política. A sua grandeza e originalidade consistem, ainda assim, em ter alargado o campo da ciência na política, distinguindo os interesses políticos primários das classes, mas confundindo-os ao mesmo tempo em uma monstruosa razão de Estado pela qual o povo é apenas matéria plástica nas mãos do príncipe. Confundem-se o mito do maquiavelismo e o da razão de Estado. Ao magnífico Lorenzo, filho de Piero de Médici. As mais das vezes costumam aqueles que desejam granjear as graças de um príncipe trazer-lhe os objetos que lhes são mais caros, ou com os quais o veem deleitar-se. Assim, muitas vezes eles são presenteados com cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas e outros ornamentos dignos de sua grandeza. Desejando eu oferecer a vossa magnificência um testemunho qualquer de minha obrigação, não achei entre meus cabedais coisa que me seja mais cara ou que tanto estime quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido por uma longa experiência das coisas modernas e uma contínua lição das antigas, as quais, tendo eu com grande diligência longamente cogitado, examinando-as agora, mando a vossa magnificência reduzidas a um pequeno volume. E conquanto julgue indigna esta obra da presença de vossa magnificência, não confio menos em que, por humanidade desta, deva ser aceita, considerado que não lhe posso fazer maior presente que lhe dar a faculdade de poder em tempo muito breve aprender tudo aquilo que em tantos anos e à custa de tantos incômodos e perigos hei conhecido. Não ornei esta obra nem a enchi de períodos sonoros ou de palavras empoladas e floreios ou de qualquer outra lisonja ou ornamento extrínseco com que muitos costumam descrever ou ornar as próprias obras, porque não quis que coisa alguma seja seu ornato e a faça agradável, senão a variedade da matéria e a gravidade do assunto. Nem quero que se repute presunção o fato de um homem de baixo e ínfimo estado discorrer e regular sobre o governo dos príncipes, pois os que desenham os contornos dos países se colocam na planície para considerar a natureza dos montes, e para considerar a das planícies ascendem aos montes. Assim também, para conhecer bem a natureza dos povos é necessário ser príncipe, e para conhecer a dos príncipes é necessário ser do povo. Tome, pois, vossa magnificência este pequeno presente com a intenção com que eu o mando. Se esta obra for diligentemente considerada e lida, vossa magnificência conhecerá o meu extremo desejo que alcance aquela grandeza que a fortuna e outras qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, do ápice da sua altura, alguma vez volver os olhos para baixo, saberá quão sem razão suporto uma grande e contínua má sorte. Niccolò Machiavelli.
De quantas espécies são os principados e de quantos modos se adquirem? Todos os estados, todos os domínios que tem havido e que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Os principados ou são hereditários, cujo senhor é príncipe pelo sangue por longo tempo, ou são novos. Os novos são totalmente novos, como Milão com Francesco Sforza, ou são como membros acrescentados a um estado que um príncipe adquire por herança, como o reino de Nápoles ao rei da Espanha. Estes domínios assim adquiridos são ou acostumados à sujeição a um príncipe ou são livres e são adquiridos com tropas de outrem ou próprias, pela fortuna ou pelo mérito. Dos principados hereditários. Não tratarei das repúblicas, pois em outros lugares falei a respeito delas. Irei me referir somente aos principados e procurarei discutir e mostrar como estes principados hereditários podem ser governados e mantidos. Digo assim que nesta espécie de estado, afeiçoados à família de seu príncipe, são muito menores as dificuldades de mantê-los, pois basta somente que não seja abandonada a praxe dos antecessores, e depois se contemporize com as situações particulares, de modo que, se tal príncipe é de engenho ordinário, sempre se manterá no seu estado, se não houver uma força extraordinária e excessiva que o prive deste e, mesmo que assim seja, o readquire, por pior que seja o ocupante. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, o qual resistiu ao ataque dos venezianos em 1484 e aos do Papa Júlio em 1510, somente por ser antigo o domínio de sua família. Porque o príncipe natural do país tem menores ocasiões e menor necessidade de ofender. É claro, pois, que seja mais querido. Se extraordinários defeitos não o fazem odiado, é razoável que seja naturalmente benquisto da sua gente. E na antiguidade e continuação do domínio, gastam-se a memória e as causas das inovações, pois uma transformação poderá ser sempre acompanhada da edificação de outra. Dos principados mistos. Mas a dificuldade consiste nos principados novos. Primeiro, se não se trata de principado inteiramente novo, mas sim de membro ajuntado a um estado hereditário, caso em que este pode chamar-se um principado misto, as suas variações nascem principalmente de uma dificuldade comum a todos os principados novos, a saber, que os homens mudam de boa vontade de senhor, supondo melhorar, e esta crença os faz tomar armas contra o senhor atual. De fato, enganam-se e veem por experiência própria haverem piorado. Isso depende de outra necessidade natural e ordinária, que faz com que um novo príncipe careça ofender os novos súditos com sua tropa e por meio de infindas injúrias que acarreta uma recente conquista. Assim, são teus inimigos todos aqueles que se sentem ofendidos pelo fato de ocupares o principado, e também não podes conservar como amigos aqueles que te puseram ali, pois estes não podem ser satisfeitos como pensavam. Não poderás usar contra eles remédios fortes, obrigado que estás para com eles, pois mesmo que sejas fortíssimo nos exércitos, necessitas do favor dos habitantes para entrar numa província. Por isso, Luís XII, rei da França, ocupou Milão rapidamente e rapidamente a perdeu. Bastando para isso as forças de Ludovico Sforza, pois a população que havia aberto as portas ao rei da França, caindo em si do seu engano quanto ao bem que esperava daquele príncipe, não o pôde suportar.
É bem verdade que, sendo conquistados a segunda vez, os países rebelados se perdem com mais dificuldade. O príncipe, tendo por pretexto a rebelião, hesita menos no assegurar a punição dos revoltosos, esclarecer as suspeitas, prover as suas próprias fraquezas. Assim, para que a França perdesse Milão, foi bastante a primeira vez que o Duque Ludovico ameaçasse as fronteiras, mas a segunda vez foi necessário que toda a gente fosse inimiga e que os exércitos franceses fossem aniquilados ou expulsos da Itália. Decorre isso das referidas razões. Não obstante, foi-lhe tomada a primeira e segunda vezes. As razões gerais da primeira estão expostas. Resta discorrer sobre as da segunda e ver que remédios houvera a França de empregar para manter melhor a conquista. Estes estados conquistados e anexados a um estado antigo, se são da mesma província e da mesma língua, são facilmente sujeitos, máxime quando não estão acostumados a viver livres. Basta, para que se assegure a posse desses estados, fazer desaparecer a linha do príncipe que o dominava, pois, mantendo-se nas outras coisas a condição antiga e não havendo disparidade de costumes, os homens vivem calmamente. Assim se viu na França, no caso da Borgonha, Bretanha, Gasconha e Normandia. E ainda que haja alguma dessemelhança na língua, os costumes são idênticos, de sorte que esses estados podem viver juntos muito facilmente. O conquistador, para mantê-los, deve ter duas regras. Primeiro, fazer extinguir o sangue do antigo príncipe. Segundo, não alterar as leis nem os impostos. De tal modo, num prazo muito breve, terá feito a união ao antigo Estado. Mas, quando se conquista uma província de língua, costumes e leis diferentes, começam então as dificuldades, sendo necessárias uma grande habilidade e boa sorte para poder conservá-la. Um dos meios mais eficazes é ir o príncipe habitá-la. Se está presente e vê-se nascer as desordens e pode-se remediá-las com presteza. No caso contrário, só se terá notícia delas quando não houver mais remédio. Além disso, a província conquistada não será espoliada pelos lugares tenentes. Os súditos ficarão satisfeitos com o mais fácil recurso ao príncipe. Assim, terão maiores razões de amá-lo, se é o caso, ou de temê-lo. Os ataques externos serão mais custosos e o príncipe só muito dificilmente perderá essa província. Outro remédio eficaz é organizar colônias em 1 ou 2 lugares, as quais serão uma espécie de grilhões postos à província, pois é necessário fazer isso ou ter lá muita força armada. Com as colônias não se gasta muito, e sem grande despesa podem ser feitas e mantidas. Os únicos prejudicados com elas serão aqueles a quem se tomam os campos e as casas para dá-los aos novos habitantes. Mas os prejudicados, sendo minoria na população do Estado e dispersos e reduzidos à pobreza, não poderão causar dano ao príncipe, e os outros que não foram prejudicados deverão por isso aquietar-se, por medo de que lhes aconteça o mesmo. Enfim, acho que essas colônias nada custam e são fiéis. Ofendem menos e também os ofendidos não podem ser nocivos ao príncipe, como se explicou acima. Deve-se notar que os homens devem ser mimados ou exterminados, pois se vingam de ofensas leves, das graves já não podem fazê-lo. Assim, a injúria que se faz deve ser tal que não se tema a vingança. Mas conservando em vez de colônias força armada, gasta-se muito mais, e tem de ser despendida nela toda a receita da província. A conquista torna-se, pois, perda e ofende muito mais porque prejudica todo o Estado com as mudanças de alojamento das tropas. Estes incômodos todos os sentem e todos por fim se tornam inimigos que podem fazer mal, ainda abatidos na própria casa. Por todas as razões, pois, é inútil conservar força armada ao contrário de manter colônias. Também, numa província diferente por sua língua, costumes e leis, faça-se o príncipe de chefe e defensor dos mais fracos, e trate de enfraquecer os poderosos da própria província, além de guardar-se de que entre por acaso um estrangeiro tão poderoso quanto ele.
Pois acontecerá sempre que os habitantes da província, movidos pela ambição ou pelo temor, chamem estrangeiros poderosos. Assim os etólios chamaram à Grécia os romanos, que sempre foram chamados pelos naturais das províncias conquistadas. E a ordem das coisas é que, quando um estrangeiro poderoso chegue a uma província, todos aqueles que se acham enfraquecidos lhe deem adesão, movidos pela inveja do que lhes é senhor. Por isso mesmo, não custa trabalho algum lhes alcançar o apoio e de boa vontade farão um bloco depois com o estado conquistado. Há o perigo de ficarem eles muito fortes e com demasiada autoridade, facilmente então ficariam árbitros da província, abatendo os poderosos com as próprias forças do conquistador. Aquele que não se dirigir bem a este respeito perderá depressa sua conquista, e enquanto não a perder, terá infindas dificuldades e dissabores. Os romanos, nas províncias que conquistaram, observaram boa política a respeito. Fizeram colônias, fomentaram os menos poderosos sem aumentar a força destes, abateram os mais poderosos e não deixaram que os estrangeiros poderosos tomassem força. Sirva-me de exemplo a província da Grécia. Roma sustentou os aqueus e os etólios, abateu o reino dos macedônios, expulsou Antíoco, mas nem os méritos dos primeiros e dos segundos permitiram-lhes aumentar os seus domínios. Também Filipe não persuadiu os romanos de que deviam ser seus amigos, nem a Antíoco deixaram conservar domínio algum, porque os romanos, nestes casos, fizeram o que todo príncipe prudente deve fazer, não só remediar o presente, mas prever os casos futuros e preveni-los com toda a perícia, de forma que se lhes possa facilmente levar corretivo e não deixar que se aproximem os acontecimentos, pois deste modo o remédio não chega a tempo, tendo-se tornado incurável a moléstia. Da tísica dizem os médicos que a princípio é fácil de curar e difícil de conhecer, mas, com o correr dos tempos, se não foi reconhecida e medicada, torna-se fácil de conhecer e difícil de curar. Assim se dá com as coisas do Estado. Conhecendo-se os males com antecedência, o que não é dado senão aos homens prudentes, rapidamente são curados. Mas, quando por se terem ignorado se tem deixado aumentar a ponto de serem conhecidos de todos, não haverá mais remédio àqueles males. Os romanos, vendo de longe as perturbações, sempre as remediaram e nunca as deixaram seguir o seu curso para evitar guerras, pois sabiam que a guerra não se evita, mas se é protelada, redunda sempre em proveito de outros. Assim, empreenderam a guerra contra Filipe e Antíoco na Grécia para não ter de fazê-la na Itália. Podiam tê-la evitado, mas não o quiseram. Não lhes agradava afiar-se no tempo para resolver as questões como aos sábios da nossa época, mas só se louvavam na própria virtude e prudência porque o tempo leva por diante todas as coisas e pode mudar o bem em mal e transformar o mal em bem. Mas voltemos à França e examinemos como procedeu ela em situações semelhantes. Falarei de Luís e não de Carlos, pois aquele conservou por mais tempo possessões na Itália e se viu melhor à medida dos seus progressos. Vereis que ele fez o contrário do que se deve fazer para conservar a conquista de um estado diferente. O rei Luís foi levado à Itália pela ambição dos venezianos que quiseram por esse meio ganhar o estado da Lombardia. Não quero censurar o partido tomado pelo rei, quando tomou o pé na Itália e não tendo amigos nessa província, e antes, pelo contrário, pelos precedentes do rei Carlos, sendo-lhe trancadas todas as portas, foi ele forçado a ter as amizades que podia. E seria bem-sucedido na decisão tomada se em outros manejos não tivesse praticado algum erro. Conquistada, pois, a Lombardia, o rei recuperou a reputação que Carlos perdera. Gênova cedeu. Os florentinos tornaram-se seus amigos. O Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, Bentivoglio, a Senhora de Forli, o Senhor de Faenza, de Pescaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, os Luqueses, os Pisões e Sieneses, todos foram ao encontro da sua amizade. Os venezianos puderam então considerar a temeridade da própria resolução, pois para adquirir 2 tratos de terra na Lombardia fizeram o rei senhor de 2/3 da Itália.
Veja-se agora quanto era fácil ao rei manter na Itália sua reputação, se, tendo observado as regras referidas, tivesse assegurado a defesa de todos aqueles amigos seus, os quais, sendo numerosos, careciam todos de estar com ele. Por meio de tais aliados, o rei Luís poderia facilmente assegurar-se contra aqueles que se tinham conservado fortes. Mas, logo que se achou em Milão, fez justamente o contrário, ajudando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Nem pensou que, com essa deliberação, enfraquecia a si próprio, pois afastava dele os amigos e aqueles que se lhe tinham lançado ao seio e fortificava a Igreja, ajuntando ao poder espiritual que já lhe dá tanta autoridade uma tão grande cópia de poder temporal. Cometido o primeiro erro, foi compelido a continuar praticando outros a ponto de, para pôr termo à ambição de Alexandre e para que este não se tornasse senhor da Toscana, ser obrigado a vir pessoalmente à Itália. Não lhe bastou fazer forte a Igreja e perder os próprios amigos. Por querer, o reino de Nápoles dividiu com o rei da Espanha. E de árbitro da Itália, como dantes, para aí levou um sócio ao qual os descontentes e ambiciosos recorressem contra ele próprio. E, em vez de deixar naquele reino um rei que lhe fosse sujeito, tirou-o para colocar um que o podia expulsar dali. O desejo de conquistar é coisa verdadeiramente natural e ordinária, e os homens que podem fazê-lo serão sempre louvados e não censurados. Mas se não podem e querem fazê-lo, de qualquer modo é que estão em erro e são merecedores de censura. Se a França tinha forças para assaltar Nápoles, devia fazê-lo. Se não podia, não devia dividi-la. E se a divisão que fez da Lombardia com os venezianos mereceu ser desculpada, pois com ela pôs pé na Itália, a divisão de Nápoles merece censura, porque não tem a escusa da necessidade. O rei Luís cometera estes 5 erros. Tinha abatido os menos poderosos, aumentado a potência de um poderoso na Itália, trazido um estrangeiro poderosíssimo, não tinha vindo habitar a Itália e não mandou colônias para ali. Estes erros em sua vida podiam não prejudicá-la se não tivesse cometido o 6º, o de se apoderar de territórios dos venezianos, pois mesmo que não houvesse fortificado a Igreja e não houvesse intrometido a Espanha nas coisas da Itália, era razoável diminuí-los. Mas, tendo tomado essas deliberações, não devia o rei consentir na ruína deles, pois mantinham à distância os que queriam conquistar a Lombardia. E isso porque, enquanto os venezianos tivessem força, não teriam consentido em que outros, senão eles próprios, tivessem o domínio da província, e os outros não queriam tirá-la da França para dá-la aos venezianos. E se alguém dissesse, o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e um reino à Espanha para evitar uma guerra, respondo que não se deve consentir em um mal para evitar uma guerra, pois não se evita esta e sim apenas se adia para a própria desvantagem. Se alguns outros alegassem a palavra que o rei deu ao Papa de empreender aquela conquista em troca da dissolução do seu matrimônio e do chapéu cardinalício ao arcebispo de Rouen, respondo mais adiante como, na minha opinião, se deve guardar a palavra dos príncipes. Assim, pois, o rei Luís perdeu a Lombardia por não haver observado nenhum dos princípios observados pelos outros que conquistaram províncias e as conservaram. Não é milagre isso, mas em antes ao arcebispo de Rouen, quando Valentino, nome popular de César Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha, dizendo-me ele que os italianos não entendiam de guerra, expliquei-lhe que os franceses não entendiam do Estado, pois se entendessem não teriam consentido à Igreja tanta grandeza. E por experiência viu-se que a grandeza na Itália da Igreja e da Espanha foi obra da França, e a ruína desta foi causada por ambas. Conclui-se daí uma regra geral que nunca ou muito raramente falha. Quando alguém é causa do poder de outrem, arruína-se, pois aquele poder vem de astúcia ou força, e qualquer destas é suspeita ao novo poderoso. Por
Por que razão o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste? Consideradas as dificuldades com que se há de contar para conservar um estado recém-conquistado, poderia parecer razão de espanto o fato de que, tendo Alexandre Magno ficado em poucos anos senhor da Ásia e morrido logo depois de ocupar aqueles estados, estes não se tenham rebelado como seria razoável. Os sucessores de Alexandre, contudo, se mantiveram e não tiveram para isso outra dificuldade senão a que entre eles surgiu da própria ambição. Replicarei que os principados cuja memória se conserva foram governados de dois modos diversos, ou por um príncipe ajudado por ministros que no governo não são senão servos que o exercem somente por graça e concessão do Senhor, ou por um príncipe e barões os quais, não por graça daquele, mas por antiguidade de sangue, têm essa qualidade. Estes barões possuem o domínio e súditos próprios, os quais os reconhecem como senhores e lhes votam natural afeição. Naqueles estados que são governados por um príncipe com seus servidores, o senhor tem mais autoridade porque em toda a sua província não há quem seja reconhecido como superior a ele. E se obedecem a outrem, fazem-no por força dos cargos que exercem e não lhe dedicam a menor estima. Os exemplos destas duas espécies de governo são, em nossos tempos, o grão turco e o reinado da França. O governo turco é exercido por um senhor que, dividindo seu reino em Saint-Jacques, dispõe de servidores que muda e desloca como bem lhe parece. O rei da França está colocado em meio de uma multidão de senhores cujo domínio é tradicional e que são, em seus distritos, reconhecidos e amados por seus súditos. São poderosos e o rei não pode privá-los de suas regalias sem grave perigo para ele próprio. Quem considera, pois, estas duas situações encontrará dificuldade em conquistar o Estado turco. Sem embargo, uma vez vencedor, será muito fácil conservá-lo. A causa das dificuldades de ocupá-lo está em que não é possível ser chamado por príncipes daquele reino nem esperar que se possa facilitar a empresa com a rebelião daqueles que lhes estão ao redor. E isso, em virtude das razões já apontadas, é que, sendo todos escravos, mais dificilmente podem ser corrompidos e, quando se corrompessem, poucas vantagens se poderiam obter, uma vez que eles não poderiam arrastar a massa popular, o que se explica também pelas razões enunciadas. Conclui-se daí que quem se puser em marcha contra a Turquia precisa preocupar-se com o encontrá-la unida, lhe convindo mais confiar nas próprias forças do que nas desordens dos outros. Mas, vencida e desorganizada na luta, de modo que não lhe fosse possível refazer os exércitos, não seria necessário preocupar-se senão com o sangue do príncipe. Extinto este, não restaria mais a quem temer, pois os outros não têm domínio sobre o povo. E assim como o vencedor antes da vitória nada podia esperar dele, não deve temê-lo depois da conquista. Acontece o contrário nos reinos governados como a França. É possível entrar-se com facilidade conseguindo aliança com algum barão do reino, pois sempre se encontram descontentes ou gente desejosa de fazer inovações. Tais elementos poderiam, pelos motivos expostos, abrir-te caminho naquele reino e facilitar-te a vitória. Mas, depois, para te manteres, aparecem inúmeras dificuldades criadas não só pelos que oprimiste, como também pelos que de início auxiliaram a tua empresa. Não é suficiente extinguir o sangue do príncipe. Permanecem aqueles senhores, barões poderosos que se tornam cabeças de novas rebeliões. E não sendo possível nem contentá-los, nem fazê-los desaparecer, perderás o Estado na primeira oportunidade que se lhes apresente. Agora, se considerarmos a natureza do governo de Dario, iremos encontrar semelhança com a do sultão da Turquia. Se a Alexandre foi necessário desbaratar o inimigo em bloco depois da vitória, morto Dario teve o estado seguro de acordo com as considerações que anteriormente expendi. E os sucessores de Alexandre, se houvessem se mantido unidos, poderiam gozar ociosos aquele reino, não houve aí outros tumultos senão o que eles próprios suscitaram. Quanto aos estados organizados como o da França, é impossível conquistá-los com tanta facilidade. Explicam-se dessa forma as frequentes rebeliões da Espanha, da França e da Grécia quando conquistadas pelos romanos.
Existiam aí numerosos principados e, enquanto perdurou a lembrança deles, os romanos nunca puderam estar absolutamente seguros da posse. Apagada, porém, a memória daqueles principados em vista da potência e duração do império, surgiu a segurança completa dos possuidores. Conseguiram também os romanos, quando mais tarde lutaram entre si, arrastar parte daquelas províncias segundo a autoridade que cada um havia conseguido impor. E as províncias, pela razão muito simples de que fora extinto o sangue de seus antigos senhores, reconheciam apenas os romanos. Consideradas, pois, estas coisas todas, não se espantará a ninguém da facilidade que Alexandre teve em consolidar sua vitória na Ásia e das dificuldades com que outros esbarraram para conservar os reinos conquistados, como aconteceu a Pirro. São contingências originadas não do valor ou desvalor do vencedor, mas da diversidade dos povos vencidos. Da maneira de conservar cidades ou principados que antes da ocupação se regiam por leis próprias. Quando se conquistam estados habituados a reger-se por leis próprias e em liberdade, há 3 modos de manter-se a sua posse. Primeiro, arruiná-los. Segundo, ir habitá-los. Terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando um governo de poucos que se conservem amigos. Tendo sido esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não poderá viver sem a sua amizade e o seu poder e, naturalmente, tudo fará para mantê-la. Por intermédio dos seus próprios cidadãos, muito mais facilmente se conservará o governo de uma cidade acostumada à liberdade do que de qualquer outra forma. Sirva-nos de exemplo a história dos espartanos e dos romanos. Os primeiros criaram em Atenas e Tebas um governo oligárquico. Perderam-nas novamente. Os romanos, para manter-se na posse de Capua, Cartago e Numância, destruíram-nas e não as perderam. Mas quiseram governar a Grécia como os espartanos, tornando-a livre e mantendo-lhe as suas leis. Não o conseguiram e foram obrigados a destruir muitas cidades para conservar-se no poder. É que, em verdade, não há garantia de posse mais segura do que a ruína. Quem se torna senhor de uma cidade tradicionalmente livre e não a destrói, será destruído por ela. Tais cidades têm sempre por bandeira nas rebeliões a liberdade e suas antigas leis, que não esquecem nunca, nem com o correr do tempo, nem por influência dos benefícios recebidos. Por muito que se faça, quaisquer que sejam as precauções tomadas, se não se promovem o dissídio e a desagregação dos habitantes, não deixam eles de se lembrar daqueles princípios e, em toda oportunidade, em qualquer situação, a eles recorrem, como fez Pisa 100 anos depois de estar sob o jugo dos florentinos. Mas, quando as cidades ou as províncias estão habituadas a viver sob o domínio de um príncipe, extinta sua geração, como estejam acostumados a obedecer e ao faltar-lhes o príncipe antigo, não atinam a eleger entre eles mesmos um novo príncipe, não sabem viver livres. São assim pouco afeitos a tomar das armas e nessas condições com mais facilidade pode-se ganhar a estima do povo e assegurar-se sua fidelidade. Nas repúblicas há mais vida, o ódio é mais poderoso, maior é o desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar repousar a memória da antiga liberdade. Assim, para conservar uma república conquistada, o caminho mais seguro é destruí-la ou habitá-la